Fala, emergencista. Meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E hoje o Bolos é sobre um assunto que muitas vezes o plantonista delega a outros profissionais da saúde, como os colegas fisioterapeutas, mas que na verdade deve ser de domínio de todo emergencista. Vamos falar aqui da ventilação não invasiva, a famosa VNI. Porque, convenhamos, jogar a máscara no paciente sem critério não é ventilação, é loteria. E aqui na emergência a gente não brinca de roleta russa com desfecho ruim. A VNI é um suporte ventilatório com pressão positiva sem a necessidade da intubação. O objetivo aqui é ganhar tempo, reverter a insuficiência respiratória e, principalmente, evitar a ventilação invasiva e suas complicações. A questão aqui é entender que quem se beneficia da VNI é o paciente que está falhando em manter uma ventilação eficaz, mas que ainda tem drive respiratório e consegue proteger a via aérea. Então, quem são os melhores candidatos? O DPOC exacerbado, que tem aquela hipercapnia progressiva, mas sem rebaixamento grave. O edema agudo de pulmão cardiogênico, o clássico do avô que foi dançar no bloco e sentiu falta de ar. A pneumonia grave com hipoxemia persistente, mas sem exaustão respiratória total. Os pacientes com insuficiência respiratória de causa restritiva, por exemplo, um Guillain-Barré inicial, uma doença neuromuscular leve, e pacientes pós-extubação difícil, para prevenir a falência respiratória logo depois de tirar o tubo. Mas atenção, existem contraindicações importantes. Por exemplo, pacientes rebaixados, Glasgow menor igual a 8, se eles não protegem a via aérea, tem risco de broncoaspiração. Pacientes com quadros de vômitos ativos, secreção abundante, precisa drenar a secreção, precisa de aspiração frequente, melhor partir para a intubação. Choque hemodinâmico não compensado? Lembre-se, emergencista, toda pressão positiva intratorácica diminui o retorno venoso, podendo piorar o seu estado de choque. Um trauma facial, como uma obstrução grave de via aérea, pode levar com que a máscara não cele direito, não adianta insistir. Então, resumindo, se o paciente não consegue manejar a própria ventilação ou controle das suas secreções, ou ainda se ele está chocado, esquece a VNI. E quanto ao modo correto, na emergência o que interessa mesmo são dois modos, o CPAP e o BiPAP. O CPAP vai trabalhar com uma pressão única e contínua nas vias aéreas. Serve para hipoxemia isolada, como nos casos de um edema agudo de pulmão cardiogênico ou pneumonia. Como regra geral, a configuração inicial será iniciada com uma pressão de 5 a 10 centímetros de água. Lembrando que essa pressão contínua corresponde a PIP. Já o BiPAP trabalha com dois níveis de pressão, a pressão inspiratória, a IPAP, e a pressão expiratória, a EPAP, que vai corresponder a PIP. É indicado quando há retenção de CO2, como nos casos de um DPOC exacerbado ou uma crise asmática grave. A configuração inicial, via de regra, é iniciar com uma pressão inspiratória de entre 10 a 20 e uma pressão expiratória, que vai equivaler a PIP, de entre 5 a 10. Via de regra, inicie a VNI com uma fração inspirada de oxigênio em torno de 100% e vá tirando de acordo com a saturação. Ajuste a pressão inspiratória conforme o esforço do paciente e a melhora clínica. Se o paciente continua exausto, pode aumentar. A PIP mais alta melhora a oxigenação, mas cuidado. Se forçar demais, pode prejudicar o retorno venoso e piorar o choque. A cada 30 minutos, avalia. Se melhorou, mantém. Se não melhorou ou piorou, não insiste. A intubação pode ser necessária. Não se esqueça aqui dos pulos do gato. A pressão positiva no tórax vai diminuir o seu retorno venoso. No edema agudo de pulmão hipertensivo, isso é bom. Mas se o paciente estiver em choque, a casa cai. Não tente salvar todo mundo com VNI. Às vezes, o melhor jeito de evitar a intubação prolongada é intubar na hora certa. Se o paciente está com máscara, mas ainda está fazendo esforço absurdo para respirar, tem algo errado. Ajuste os parâmetros ou parte para outra estratégia. Não confunda o uso crônico com o uso emergencial. Paciente que já usa BiPAP em casa, por exemplo, aquele portador de um DPOC grave, pode precisar de parâmetros mais altos do que os iniciais recomendados. A
Conclusão aqui é que a VNI é uma aliada, mas não é aquela bala de prata. Saber quem pode usar, quando iniciar e quando insistir faz toda a diferença. Se souber usar, você evita intubações desnecessárias e melhora muito a evolução do paciente. Mas se insistir na hora errada, bom, aí você já sabe o desfecho. E por hoje é isso. Agora já dá para olhar a máscara de VNI na emergência e pensar, ok, agora eu sei como usar direito porque eu vi o Bolos de Emergência, onde conhecimento bom é conhecimento rápido.